Olá, turma, eu sou a professora Érica. Nossa aula de História para as turmas de nono ano e hoje a gente vai falar um pouco sobre o nascimento da República. Esse capítulo será dividido em duas aulas, tá? E a primeira a gente vai falar um pouco sobre o governo provisório. Então, a proclamação da República, ela foi um acontecimento resultado da insatisfação, sobretudo, tá, dos militares com a monarquia, mas existiam outras camadas da sociedade que também estavam insatisfeitos, outros setores, tá, da sociedade. Eles estavam insatisfeitos por múltiplos fatores, sobretudo porque se consideravam injustiçados pela forma na qual eram tratados, tá? E aí a gente vai ter esse chamado governo provisório, então, em 15 de novembro de 1889, a monarquia ela foi extinta no Brasil e formou-se o governo provisório republicano, que foi chefiado pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Nesse novo governo, que foi organizado por militares, cafeitores, profissionais liberais, eles elaboraram um manifesto anunciando seus principais objetivos para o país. Entre eles destacam-se a defesa da ordem pública, a garantia da segurança, o direito dos proprietários, além do pagamento das dívidas externas contraídas pela monarquia anterior. Então, o principal interesse era mudar a forma de governo sem promover mudanças profundas na sociedade. Afinal, negros, pobres e mulheres continuaram excluídos do poder político, ok? Agora a gente vai ver um pouquinho sobre os projetos políticos em disputa. Alguns que estavam em disputa. A gente vai ter o liberal, o positivista e o jacobino. Então, mesmo com a instauração desse governo republicano, a gente vai ver que existiu algumas disputas entre alguns segmentos sociais. Então, não havia um consenso, mesmo entre as elites, sobre qual modelo a república seria adotada. Então, além disso, ainda existiam grupos favoráveis, inclusive à continuação da monarquia. Então, quem era o liberal? Quem fazia parte? O liberal, né? Quem participavam eram políticos de províncias de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Para eles, a república deveria ser liberal e federativa, descentralizando o poder político administrativo no Brasil. A gente tem o positivista, que era formado por militares que temiam que a autonomia dos estados levassem à fragmentação do território brasileiro. E por isso eles defendiam a implantação de um poder federal forte e centralizado. A gente já vai ter o jacobino, que era formado por alguns militares de baixa patente, funcionários públicos de médio escalão, pequenos comerciantes e profissionais liberais. Para eles, a república deveria garantir a liberdade de expressão e de associação, mas também deveria ampliar a participação popular nas decisões políticas. Então, a gente vai ver que tanto os liberais quanto os positivistas, eles estavam muito interessados em que o governo republicano não estimulasse a participação popular. Então, eles não queriam que ex-escravos, indígenas, mulheres tivessem sua participação popular. Para eles achavam que eles estavam totalmente despreparados para exercer essa cidadania, ok? Então, a gente vai ter algumas providências que foram tomadas no Brasil durante o governo provisório. A gente vai ver algumas e vocês vão ler o livro e acompanhar mais a fundo, tá? Cada uma delas. A gente tem a instituição do federalismo, a separação entre a igreja e o Estado, a criação de novos símbolos, tá? Que a gente tem até no livro, a bandeira nacional brasileira, né? Antes, quando era monarquia, e agora, após ser proclamada a república. Então, essas duas imagens, tanto a bandeira como o hino também foram modificados após a proclamação da república no Brasil, esses símbolos. A gente teve a promulgação da lei de naturalização, e vocês vão ler cada uma delas, a convocação de uma assembleia
Constituinte, tá bom? E a gente vai também passar por uma crise, tá? Econômica. Então, durante o governo provisório, foi iniciada uma terrível crise econômica que afetou o país ao longo de toda a década de 1890 e ficou conhecida como encilhamento. Essa crise foi resultado da reforma econômica e bancária promovida pelo ministro da Fazenda, Rui Barbosa. Nessa reforma, o ministro autorizou bancos privados a emitirem papel moeda sem lastro. E aí isso gerou uma crise de especulação financeira gigantesca e resultou em uma alta inflacionária no Brasil. Então a nossa aula foi essa. A gente vai dar continuidade ao capítulo 1 na próxima aula. Bons estudos, a atividade será enviada para o grupo. Um beijo e até a próxima aula. Qualquer dúvida pode chamar no privado.